Bom dia, meninos. Vamos mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos dar início ao estudo de um conteúdo que vai daqui para frente acompanhar vocês pelo ensino médio. Equação do segundo grau com uma incógnita. Vocês vão estudar primeiramente equação do segundo grau. Depois vocês vão vir a trabalhar com sistema do segundo grau. Depois vocês vão ver função do segundo grau. E função do segundo grau vocês vão ver no nono ano e vocês vão ver também no primeiro ano. Então, começando com a equação do segundo grau, logo você vai partir para o entendimento sobre função. E aí você vai ter esse ano e o ano que vem convivendo com essa equação do segundo grau. Então é um conteúdo muito importante, não é um conteúdo muito complicado, mas exige muito dedicação, estudo, desenvolvimento de exercício, porque senão não consegue acompanhar essas atividades. Tá? Então nós vamos começar aqui esse estudo hoje de uma forma mais tímida. Eu não vou passar muito atividade para vocês relacionada a esse conteúdo, porque na semana que vem eu quero entrar com algumas aulas pelo Zoom para poder explicar melhor esses conteúdos, estar trabalhando melhor a equação do segundo grau, tá certo? Vamos aqui para o livro para vocês poderem acompanhar um pouco do surgimento, né, da história sobre a equação do segundo grau. Vem aqui comigo. A gente inicia aqui o nosso estudo falando um pouco sobre história, né? A gente observa aqui que a ciência, principalmente na parte relacionada à matemática, a gente tem muito conteúdo que a gente acabou herdando dos egípcios, babilônicos, gregos, romanos. Romano é um pouco menos, tá? O Império Romano aqui, ele foi um período assim que a produção de ciências não foi tão grande quanto outros anos, tá? Mas também teve contribuições aqui, tá certo? Os árabes, os hindus também tiveram grande contribuição. Então aqui fala um pouco sobre o desenvolvimento tanto da matemática quanto da geometria, né? Através do estudo da agricultura, arquitetura e astronomia. A arquitetura nós temos aqui boa parte aqui pelos egípcios, também a agricultura ali no rio Nilo, né? Então aqui fala um pouco sobre o quão foi importante a história desses povos aqui para a matemática. E aqui eles nos mostra essa pedra de cerâmica aqui, que tinha algumas anotações, e que dentro dessas anotações é um documento babilônico, né, antigo, e que falava assim, ó, aqui dentro eles descobriram a seguinte equação: qual é a medida de comprimento do lado de uma região quadrada? Então eu tenho uma região quadrada, sabendo que a medida de área dela menos a medida de comprimento do lado é igual a 870. Pessoal, isso aqui gerou uma equação do segundo grau com uma incógnita. Então vamos aqui. Olha só. Isso aqui, ó, se eu tenho um quadrado e o lado desse quadrado eu não sei qual é, eu vou falar que é x. A área desse quadrado não é lado vezes lado? X vezes x, x ao quadrado, menos o seu lado, menos x. Isso tudo é igual a 870. Então, foi gerada uma equação do segundo grau com uma incógnita. Mas tem x ao quadrado e x, mas é apenas x. Se eu tivesse aqui x e y, aí não seria com uma incógnita, seria com duas incógnitas. Nesse caso aqui, eu tenho apenas a incógnita x. Certo? Então aqui está um exemplo, né, de como poderia iniciar essa resolução, que seria passando, se o 870 de cá eu jogo ele para o outro lado com o sinal trocado, então x ao quadrado menos x menos 870 é igual a zero. Isso aqui, gente, é uma
equação do segundo grau com uma incógnita. E veja bem aqui, ó, toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c sendo números reais, e o a, o número que vem aqui na frente, tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Se eu tivesse um zero aqui, ó, 0 vezes x², isso aqui tudo não sumia, e aí ficaria só essa parte. E se ficar só essa parte, isso aqui deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Mas por que isso aqui chama uma equação do segundo grau? Justamente pelo fato dessa variável x ter um 2 em cima. Essa variável x está elevada ao quadrado. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Eu tenho que ter aqui x², aqui eu tenho x elevado a 1, tá? Mas eu preciso ter isso aqui. Se eu não tiver, se o a for zero, isso aqui some. Então eu passo a ter uma equação do primeiro grau, certo? Algumas observações que a gente tem que fazer aqui para o entendimento. Outra coisa, isso aqui, ó, toda equação pode ser escrita nessa forma. Se a equação ela é escrita nessa forma, ax² mais bx mais c igual a zero, quer dizer que isso aqui é uma equação do segundo grau. Isso aqui é uma escrita genérica, eu estou sem os números. A, B e C são números, olha só, são números reais, pode ser qualquer número real, tá certo? Sendo que o A tem que ser diferente de zero. Temos essa observação aqui. Agora aqui, a representação x² mais bx mais c igual a zero é chamado de forma geral. Então, essa aqui é a nossa forma geral da equação do segundo grau, em que os números a, b e c, esse a, esse b e esse c são chamados coeficientes da equação. E o x aqui, ó, esse x e esse x é a nossa incógnita, tá? No exemplo visto, temos que, a gente vai partir agora para esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, x² menos x menos 870 igual a zero é uma equação do segundo grau com a incógnita x representada na forma geral. Gente, se isso aqui se eu for atrás da fórmula geral, que é essa aqui, ó, x², quem está do lado do x² daqui na letra A? E quem está do lado do x²? E não tem nada. Se não tem nada, então é o número 1. O x, quem é a letra B que está aqui, ó. E aqui, quem está do lado desse x? Menos 1. Olha a letra C aqui, ó. Quem que seria a letra C? O menos 870. Então, nós temos que A, B e C são coeficientes. Então, o coeficiente A é o número que está aqui. Veja que eu não pego a letra, eu só pego o número. O número que está aqui é o 1. O coeficiente B, o número que está aqui é o menos 1. E o coeficiente C, olha, o coeficiente C não tem letra junto dele, é apenas o número. Então, o coeficiente C é o menos 870. Então, A é o coeficiente de x², tá? Olha, o A é o coeficiente x², o B é o coeficiente só do x, e o C é chamado de termo independente. Por que termo independente? Porque ele não tem uma variável, ele é independente, ele não depende de uma variável. Esse aqui sim depende, tá certo? Então vamos continuar aqui, ó. Equação do segundo grau completa e equações do segundo grau incompleta. Pessoal, essa aqui é a forma geral. Eu tenho ax² mais bx mais c igual a zero. Se por um acaso eu pegar uma equação que não tem esse número, esse termo independente, não tem a letra C, eu vou chamar ela de equação do segundo grau do tipo incompleta. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só, essa aqui é uma equação completa. O meu A vale quanto? 3. O meu B vale quanto? 1.
o meu C vale quanto? 8. Vamos para outro exemplo. Ó, isso aqui também é uma equação do segundo grau com uma incógnita. No nosso caso aqui agora a incógnita é o y. Quem que é o meu A? O menos 1. Quem que é o meu B? O 3. Quem que é o meu C? O menos 2. Isso aqui são equações completas. Agora, as equações incompletas. 5x ao quadrado é igual a 0. Opa! Se eu tenho um número junto com x ao quadrado, esse aqui não é o A? Então, o meu A vale 5. Mas cadê o x aqui? Não tem. Então, o B vale 0. Cadê o termo independente aqui, o número? Também não tem. Então, ele vale 0. Olha esse outro caso. 3x ao quadrado menos 2x. Está faltando quem? O C, né? O termo independente. Então, o A vale 3, o B vale menos 2, e o termo independente, como eu não tenho, é 0. Aqui está um outro exemplo. Ó. Eu tenho o A, eu tenho o termo independente, mas eu não tenho o B. Então, o meu A vale menos 4, o meu B, como eu não tenho, vale 0, e o 10 é o que? Meu termo independente, é o C. Aqui outro exemplo. Eu tenho o A vale 2. Eu não tenho o B de novo, tá? O meu termo independente é o menos 20. Então, pessoal, aqui é só uma introdução sobre a equação do segundo grau com uma incógnita, tá certo? E eu vou, nesse primeiro momento, nós vamos fazer apenas esses dois exercícios, o 34 e o 35, para vocês aquecer o entendimento. E na semana que vem, como eu quero fazer algumas aulas pelo Zoom, e eu vou explorar um pouco mais esse conteúdo, mas eu quero que você já dê uma checada nesse exercício, o que vocês conseguem fazer, tá certo? Então, tentem fazer esses dois exercícios, não deixem de fazer para acompanhar esse entendimento desde o início. A equação do segundo grau é uma atividade dentro da matemática que pode ser muito bem contextualizada, é boa de estudar. Tentem fazer os exercícios, vamos acompanhar essas aulas, vamos acompanhar também as aulas pelo Zoom, tá certo? Para a gente poder levar essas aulas com um pouco mais de entendimento, tá bom? Tenha um bom final de semana e bons estudos. Tchau, pessoal.